Telecobiçado, Zete pintado e Miller exaltado. Relembre o bimundial do São Paulo depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais vídeo do canal Respeita Meu Manto. No especial Mundial de Clubes de hoje, iremos relembrar o bimundial do São Paulo conquistado em 1993, numa final épica contra o Milan. Mas antes de tudo, quem não é inscrito seja muito bem-vindo, este é o canal Respeita Meu Manto, chega like maroto, compartilhe esse vídeo agora sim, simbora relembrar o bimundial do São Paulo. O São Paulo era o atual campeão da Libertadores e, claro, campeão do mundo também. E mais uma vez chegou ao Japão, vencendo a Libertadores de 1993. Na final, o tricolor paulista enfrentou a Universidade Católica do Chile. E, na ida, o São Paulo goleou por 5-1 e na volta acabou perdendo por 2-0. Porém, no placar agregado ficou 5-3. E assim o tricolor paulista se sagrou campeão da América pela segunda vez na história. O São Paulo, naquele ano de 93, continuou mantendo seu ano de glórias. Ganhou, além da Libertadores e do Mundial Interclubes, a Supercopa da Libertadores e a Recopa Sul-Americana. O São Paulo, para aquele ano de 1993, manteve a mesma base do ano anterior. Contudo, perdeu a sua principal referência lá no ataque, que era o Raí, que acabou sendo negociado logo após a final da Libertadores. Porém, o tricolor paulista repatriou outro jogador para o final daquela temporada, que foi o Leonardo, que começou jogando no Flamengo, depois foi para o tricolor paulista, porém acabou indo jogar no futebol espanhol, porém naquele ano de 93 o São Paulo foi lá e trouxe ele de volta. O São Paulo enfrentou naquele Mundial o Milan, que foi o vice-campeão da Champions League. Perdeu a final para o Olympique de Marseille por 1-0. Mas aí vocês estão se perguntando, por que o Milan e não o Olympique de Marseille, que enfrentou o tricolor paulista no final daquele Mundial de Clubes? E é isso que vocês irão entender agora. O Olympique de Marseille naquele ano de 1993 era um time extremamente forte. Ganhou, além da Champions League, a Ligue 1 também, que é o campeonato francês. Contudo, lá no campeonato francês, o time se envolveu num escândalo de manipulação de resultados, que acabou culminando no título do Olympique. E isso não passou despercebido pela FIFA, que puniu severamente o time francês. Tirou o título do campeonato francês naquele ano e rebaixou o time para a segunda divisão. Porém, manteve o título da Champions, mas tirou a vaga no Mundial de Clubes, ou seja, saiu o Olympique de Marseille e entrou o Milan. O Milan, apesar de ter sido vice-campeão da Europa, era um time forte também. Conquistou um bicampeonato italiano e também conquistou uma Supercopa da Itália. O Milan, nesse ano de 1993, já tinha alguns jogadores que fizeram história com a camisa rossonera, como por exemplo o Van Basten, que era o grande jogador dos anos 90 nessa época. Tinha também o Paolo Maldini, que a minha geração dos anos 2000 viu ele jogar com a camisa do Milan. Tinha também o Massaro, o Papin, que jogaram bastante naquela finalíssima contra o São Paulo. Tinha também o Marcel Desailly, e esse tem um detalhe curioso, é o único que foi campeão da Champions e que de fato tinha o direito de jogar aquele Mundial de Clubes, pois naquela final ele jogou pelo Olympique de Marseille, só depois que ele foi contratado pelo Milan. Curiosidade boa essa, hein? E tinha também o técnico Fábio Capello, que fez história nos times da Europa e nessa época estava treinando o time do Milan. O ano de 93 começou muito bem para o Tele Santana, que foi cobiçado pelo futebol japonês, mais precisamente pela seleção japonesa, que tinha interesse nele para treinar naquele ano de 93. Porém, o treinador acabou optando por ficar no São Paulo e no final acabou sendo de novo campeão da América e campeão do mundo. O tricolor paulista naquela final já tinha um jogador que fez história com a camisa tricolor, que era o Rogério Ceni. Por incrível que pareça, nesse ano de 93 ele já era o goleiro reserva do São Paulo e estava no banco naquela finalíssima contra o Milan. Pouca gente se lembra, mas sim, ele estava lá. O Zete naquele Mundial jogou com um detalhe bem peculiar no rosto, ele estava com os dois olhos pintados. Quem viu achou que ele tivesse se envolvido numa briga, mas não, era uma tática para se proteger do sol. Uma tática essa que ele pegou do futebol americano, onde é bem comum os jogadores pintarem os olhos para proteger os olhos da claridade. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito seja muito bem-vindo. Compartilhem esse vídeo e sigam o canal nas redes sociais. O Instagram _ Respeita Meu Manto, o TikTok e o Kawaii é Respeita Meu Manto. Agora vamos continuar relembrando o bimundial do São Paulo. E chegou a grande final. Vamos relembrar como foi a escalação do São Paulo para aquela finalíssima contra o Milan.
No gol tinha o Zete com a número 1, na lateral direita tinha o Cafu com a número 2, a dupla de zaga era formada por Ronaldão com a número 4 e Valber com a número 3, na lateral esquerda tinha o André Luiz com a número 6, na volância tinha o Doriva com a número 5 e o Tinho com a número 8, no meio de campo tinha o Toninho Cerezo com a 11, o Leonardo com a número 10, sim, herdou a 10 do Raí, e a dupla de ataque era formada por Palhinha com a número 9 e o Miller com a número 7. Esses foram os 11 que o Tele Santana escolheu para a finalíssima contra o Milan. A final daquele Mundial foi um jogo aberto e com várias possibilidades de gol. O São Paulo saiu na frente com o Palhinha. A partir daí, o tricolor paulista foi melhor no jogo, passou a dominar as ações da partida, porém o Milan não se entregou em nenhum momento e conseguiu empatar o jogo com o Massaro, que por sinal fez um belo gol também. São Paulo 1, Milan 1, o jogo ficou mais emocionante, mas aí o tricolor paulista ficou à frente de novo do placar com o Toninho Cerezo. Porém, o Milan continuou com a pressão, foi pra cima e lá na metade do segundo tempo empatou o jogo com um papinho. A partida aparentemente iria para a prorrogação, mas aí entrou em cena o Miller, que fez história com a camisa tricolor naquela decisão. Ele que fez um gol chorado e a partir daí o tricolor paulista comemorou o título. Miller exaltado, São Paulo 3, Milan 2, o tricolor paulista segurou o resultado e foi bicampeão do mundo pela segunda vez na história. E é isso, galera, esse foi o bicampeonato mundial do São Paulo. O tricolor paulista ainda continua nesse especial, pois o próximo vídeo é o tricampeonato do São Paulo conquistado 12 anos depois, em 2005. Antes de encerrar esse vídeo, galerinha, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Receba desse vídeo outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. E você, torcedor do adversário, diz: respeita meu manto. Até a próxima, pessoal.